João Roma, ministro da Cidadania, para conversar comigo agora e a gente bater um papo sobre o que está acontecendo nesse país. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Metrópole. Pois é, acorda que horas, quando é que começa a trabalhar em Brasília? O mesmo ritmo daqui? Ou aí é 24 horas, o estresse na cabeça, a pressão, sobe, não dorme, acorda, madrugada? E O aí? estresse é pesado, mas já estamos habituados e bem treinados para o trabalho, Zé Eduardo. E eu sou cedeiro, como você sabe, gosto de acordar de madrugada, mas aqui a coisa é bem tensa mesmo, são muitas responsabilidades. E é o Brasil todo, né, Zé Eduardo? É coisa de norte a sul. Amanhã mesmo estou indo a Manaus e a Belém com o presidente Bolsonaro. Então, são muitos assuntos ao mesmo tempo, né? Isso puxa bastante. Pois Mas é é, para aqui. pois é, ministro. É, Vossa Excelência era deputado federal, obviamente, licença, e agora assumiu essa pasta importantíssima de ministro da Cidadania. Com que olhar você olha essa pasta que, para mim, é tão importante quanto qualquer outra, porque mexe com o sentimento do ser humano da pobreza, não é? Você enxerga assim, ministro João Roma? Eu acho até mais importante que várias outras, Eduardo. O Ministério da Cidadania, ele é o braço social do governo federal. E num momento como esse, em especial, onde o Brasil enfrenta o quesito da pandemia, onde você tem um recrudescimento, inclusive, de questões como segurança alimentar, né, uma série de quesitos onde a humanidade tem sido testada no seu caráter solidário, eu acho que o papel do Ministério da Cidadania fica até mais ampliado, né, e amplia, portanto, essa responsabilidade. Então, a missão, certamente, é a missão mais desafiadora da minha vida pública, né, são muitas ações, muitas decisões importantes, e isso atinge diretamente, né, muitos brasileiros que precisam, né, dessa ação social do governo. Pois é, essa ação ela já começou logo quando Vossa Excelência chegou aí, que assumiu a pasta. Quando você sentou na mesa, que você viu a quantidade de problemas que você tem para administrar, porque o Brasil é um país muito pobre, que eu digo, no ser humano, no sentimento. O Nordeste, você é do Nordeste, você é pernambucano, cabra da peste, do sertão brabo, conhece o sertão bem, veio para a Bahia também, conhece o que o sertão sofre. Você acredita que essa pasta tem olhado mais para o Nordeste agora? Sem dúvida nenhuma, o fato de eu ser duplamente nordestino, como você bem falou, pernambucano de nascença, baiano por adoção, isso me dá, no mínimo, né, essa noção mais clara, né, da realidade, né, do sofrimento do povo nordestino. O Ministério ele tem abrangência nacional, mas existem aqui programas diretamente voltados, né, para a questão do desenvolvimento nas nossas regiões, especialmente no quesito semiárido. Aqui no Ministério, Eduardo, as pessoas ficam muitas vezes presas muito a grandes programas como o Bolsa Família, que é executado aqui no Ministério, o BPC, né, e agora, recentemente, o auxílio emergencial. Mas aqui toda a parte de assistência social, toda a parte de esporte, tudo é desenvolvido aqui no Ministério da Cidadania. O programa Primeira Infância, aqui está a Secretaria de Inclusão Social Produtiva. Nessa secretaria você tem um programa de cisternas, que está totalmente relacionado à questão da água para beber, né, e muitas vezes a segunda água que viabiliza, né, a produção, né, das pessoas que estão no semiárido. Nessa secretaria também está todo o programa de aquisição de alimentos. Esse programa está direcionado umbilicalmente à questão da agricultura familiar. Isso viabiliza também segurança alimentar em vários locais. Tem aqui a aquisição de alimentos para o quesito do leite. Então, isso é uma outra questão totalmente fundamental para as pessoas que estão nessas regiões. Então, são muitas ações, né, interligadas, né, e o SUAS, não é, que assim como o Ministério da Saúde tem o SUS,
aqui na área social nós temos o SUAS, ele é, né, fundamental, especialmente nesse período onde você tem aí uma população muito grande de pessoas vulneráveis, né, em situação de vulnerabilidade, que precisam, né, desse anteparo, né, que precisam dessa ação do governo. Então, assim como é importante, né, a transferência de recursos para que as pessoas possam minimizar o sofrimento nesse período de pandemia, o trabalho da assistência social é igualmente fundamental, pois é através dessa rede de assistência que muitas pessoas encontram, né, o amparo, encontram, né, um encaminhamento, né, em diversas questões que são cada vez mais tristes, né, dentro do convívio da nossa sociedade. Inegável, você, nessa pasta aí, ministro, da cidadania, João Roma, é inegável a qualidade e os benefícios do Bolsa Família? Como é que você avalia? Sem dúvida nenhuma. O Bolsa Família, não é só deixando claro, ele é o somatório de algumas políticas sociais, não é, sob uma égide, né, de um programa. E né, todas essas ações, né, convergem justamente para estar, né, servindo como uma teia de proporção, de proteção para a população mais vulnerável, para aqueles mais pobres. Nisso, a Bahia, por exemplo, tem 110% dos mais pobres atingidos, né, e suportados pelo Bolsa Família. Em março, agora, foram 14.520.000 beneficiários do Bolsa Família. E o que nós pretendemos agora, depois que conseguimos colocar o auxílio em andamento, é justamente reformular o programa Bolsa Família para que ele, inclusive, possa ser mais amplo e que ele tenha uma eficácia ainda maior, dando mais transparência, né, às linhas dessas políticas sociais, para que ele possa ser fortalecido e que a nossa população encontre, né, após a quarta parcela do auxílio emergencial, que será em julho, e já em agosto possa encontrar um programa Bolsa Família reformulado, fortalecido, para que a gente possa ainda mais, né, não só, né, dar um anteparo para todas essas pessoas, mas também, né, fazer com que o programa seja um caminho para que as pessoas encontrem, né, a plenitude de seus direitos, né, que elas possam também buscar a sua verdadeira emancipação, né, pois isso é uma teia de proteção, né, mas nós precisamos sim viabilizar a ascensão da nossa sociedade, viabilizar o acesso aos direitos que o Estado brasileiro deve prover para o seu cidadão. Bom, ministro João Roma, da Cidadania, agora nós temos um problema de Brasil, né? Como é que a gente consegue? A gente está numa pandemia, tem um auxílio emergencial aí, logo teve um auxílio emergencial. Com o auxílio emergencial, ministro, veio uma quantidade absurda de fraudes, uma coisa impressionante de fraude. Como é que se combate essa fraude? Como é que vocês estão... eu fico assim imaginando como é que um cara rico, sabe, tem uma foto na Veja que tem uma senhora rica, milionária, passando lua de mel no Caribe, recebendo auxílio emergencial. Isso foi falta de organização, foi fraude. O que é que aconteceu? Isso não foi nem de sua época, viu, ministro? São duas linhas de ação, Eduardo. Em março do ano passado, precisou viabilizar o auxílio emergencial face, né, às consequências da pandemia. E o Estado brasileiro precisava fazer chegar esses recursos à nossa população, e dentro disso, muita coisa não era possível identificar. Então, na primeira rodada do auxílio emergencial, foram pagos benefícios para mais de 68 milhões de beneficiários. Terminou em dezembro com 55 milhões recebendo o auxílio. Isso em virtude de quê? Em virtude de que muitas dessas pessoas, né, o Estado não detinha informação específica, e não poderíamos penalizar aqueles que realmente precisavam desse recurso de maneira emergencial, né, de maneira imediata, né, face não ter as devidas informações. Então, foi executado o pagamento. Hoje, esse grau de informação depurou muito com a execução do auxílio emergencial no ano de 2020, né, que foi a execução de quase 294 bilhões de reais, ou seja, mais de 10 anos de execução do programa Bolsa Família. Isso gerou para o Estado brasileiro também uma gama imensa de informações sobre um público que muitas vezes o Estado não detinha essa informação. Então, com isso, nós fizemos o cruzamento de mais de 200 fontes de dados, não é, um processamento gigantesco. Eu já aproveito para agradecer a todos os funcionários e colaboradores, não só do Ministério da Cidadania, mas de todos os órgãos envolvidos, que vai de Receita Federal, a Dataprev, né,
A Caixa Econômica, que é o nosso instrumento para fazer esse recurso chegar ao cidadão através das poupanças digitais, do aplicativo Caixa Tem. Então, isso gerou, portanto, uma gama muito grande de informações sobre esse público. E sobre o pagamento indevido que você falou, tem duas vertentes. Uma, muitas vezes, a própria ineficácia do Estado em identificar exatamente esse público-alvo específico, que é aquela população que está definida, né, no marco legal, né, aquele cidadão mais necessitado, né, aquele cidadão que, de fato, precisa muito, para o qual os R$ 250 do auxílio emergencial faz toda a diferença. Outra coisa, né, é um cidadão que tem patrimônio, né, que tem outras proteções, né, econômicas, né, que está recebendo indevidamente. Então, muitos desses, né, devolveram, inclusive, de forma voluntária, recolhendo para a conta única da União. Muitos receberam já os seus boletos, na sua guia de recolhimento, na declaração da Receita Federal, porque esses dados já foram cruzados, então muitas pessoas que receberam indevidamente, né, já vão receber a guia de recolhimento da Receita Federal, mas ocorreu também uma quantidade muito grande de fraudes, e essa é a pior parte, como você muito bem falou, né, muitas vezes quadrilhas organizadas para lesar não só o erário, porque são recursos públicos federais, mas especialmente pessoas muito necessitadas, né, pessoas que às vezes não estão recebendo recursos porque alguém surrupiou seus dados, né, fez um cadastro em paralelo e vai lá e pega o dinheiro de uma pessoa pobre que está muitas vezes passando necessidade, alguns passando até fome, Zé Eduardo. Então, para esses, né, a Polícia Federal já desencadeou várias operações no Brasil afora, né, quase toda semana você tem notícia, né, de quadrilhas desbaratadas, né. Nós, aqui no Ministério, temos um núcleo, inclusive, que analisa esses dados e fornece todas as informações, cruzando, né, todas as questões que não estão verdadeiramente em sintonia com a execução do pagamento do auxílio emergencial. Então, isso é um esforço contínuo. Agora mesmo com todo esse cruzamento de dados, né, ainda continua, né, com quadrilhas atuando nisso aí, e muitas vezes com algumas informações ainda que não chegaram na eficácia plena, né, para que esse recurso chegue, né, efetivamente ao seu destinatário, que é a população em situação de vulnerabilidade, o brasileiro mais pobre, conforme está descrito, né, no decreto presidencial do presidente Bolsonaro. Ministro, R$ 250, ministro João Romas, não é pouco, não? De auxílio emergencial para a renda, para recompor a perda da renda da população mais pobre desse país? É pouco, sem dúvida, mas é um recurso que faz toda a diferença para uma pessoa que está vivendo uma situação de muita dificuldade e muitas vezes sem ter o que comer. Então, R$ 250 é um recurso que é um alento para essa população que tem sofrido muito. Pais e mães de família que muitas vezes não conseguem sequer sair de casa para ir em busca do sustento de sua família. Pais e mães que muitas vezes são impedidos, né, de avançar nas suas atividades profissionais, que ficam tolhidos, né, de poder correr atrás do ganho do seu dia a dia. A última parcela do auxílio emergencial em dezembro desse ano foi de R$ 300. E agora nós iniciamos, no último dia 6 de abril, o novo pagamento do auxílio, que serão em 4 parcelas, 4 meses de auxílio emergencial, que é o quê? O que foi definido pelo Parlamento brasileiro. O Parlamento autorizou o valor de 44 bilhões de reais, e face a esses recursos é que nós estamos executando exclusivamente o pagamento do auxílio emergencial. Então, isso tudo faz com que, né, nós tenhamos agora um auxílio no valor de R$ 250, com 2 exceções ainda, Zé Eduardo. R$ 150 para famílias de uma pessoa apenas e R$ 375 para as mulheres chefes de família. Eu digo mulheres chefes de família porque não são apenas as mães chefes de família. Muitas vezes a pessoa tem um filho e às vezes viaja para São Paulo, deixa o filho lá com a irmã, e essa pessoa, por exemplo, passa a ser a mulher chefe de família, ela que está dando conta, não é, das crianças, ela que está ali segurando a barra sozinha. Então, essas pessoas estão identificadas no nosso cadastro único, não é, dentro da nossa rede de atendimentos, e essas, portanto, recebem 50% a mais do valor do auxílio emergencial, do valor de R$ 375. São as mulheres chefes de família. Eu estou com o ministro João Roma
ao vivo aqui, ministro da Cidadania. Agora, para cada classe, para cada categoria tem um valor diferenciado. Por exemplo, para a classe do entretenimento, para a classe da cultura. Isso passa pela sua pasta, ministro? Não, são legislações distintas, Eduardo. Certo. O nosso auxílio emergencial, né, a função do Ministério da Cidadania é justamente, tanto que esse ministério já foi chamado de Ministério da Pobreza, né, Ministério do Desenvolvimento Social, e ele hoje é a fusão de várias áreas que tratam dessa área social. Então, aqui nós cuidamos exatamente do brasileiro em situação de maior vulnerabilidade, das pessoas que estão em maior necessidade, daquelas pessoas que estão precisando, muitas vezes, não só de um auxílio, mas da segurança alimentar, de cesta básica, que é um programa que nós estamos também avançando muito, em parceria com Pátria Voluntária, a primeira-dama Michele Bolsonaro. Acho que você viu que eu estive lá em Aparecida do Norte. Sim, sim. Muito dramática, a terra da padroeira do Brasil, e lá nós conseguimos, numa ação, viabilizar a coordenação de várias frentes no quesito de segurança alimentar. Porque não apenas o Ministério da Cidadania consegue fazer frente a todo esse movimento aí de segurança alimentar. Por isso, eu engajei nisso o Sistema S, CNI, CNA, CNC, as federações, Federação do Comércio, Federação de Indústria, Senar. Então, todos esses, né, organismos estão engajados nisso. Na semana passada, tivemos uma reunião muito boa com a Abras, que é a Associação dos Supermercados e Varejistas no Brasil. Né? Então, são muitas iniciativas que nós estamos buscando. Também, na última semana, junto com a ministra Tereza Cristina, né, engajamos nesse movimento do Brasil Fraterno, que busca, essa iniciativa que busca levar a cesta básica para essas populações de vulnerabilidade. Engajamos também todo o pessoal de cooperativas, né, que são muito fortes, especialmente em algumas áreas do Brasil. Sexta-feira, nós estamos entregando mais de 500 mil cestas básicas em Manaus e em Belém. De lá desencadeia toda uma logística para que esses mantimentos possam chegar, inclusive, a populações como indígenas, quilombolas, né, extrativistas. Então, lá é uma logística muito complicada, Eduardo. Tem alguns, por exemplo, que viajam 3 dias de balsa, né, para chegar ao destino desses mantimentos. Então, o Ministério da Cidadania, portanto, trata do brasileiro que precisa mais da ação do Estado, aquele brasileiro que está em situação de maior dificuldade. Mas outras iniciativas ocorreram, como é o caso da Lei Aldir Blanc, que também serviu como um alento, né, para todo o setor de cultura. Recentemente, a lei que está prestes a ser sancionada pelo presidente, que é justamente para o setor de eventos, né, os empresários, todas essas pessoas, Eduardo, e você conhece bem o setor, que deles dependem vários profissionais. Então, tem inclusive pessoas que são prestadores de serviço, que viviam tendo uma renda muito boa até quando o setor de eventos estava, né, em pleno funcionamento, e eles simplesmente partiram para zero, porque sem a existência dos eventos, essas pessoas simplesmente passaram a não ter mais opção, né, de desenvolver suas atividades. Então, são leis específicas, são ações específicas, como inclusive agora a questão do FGTS do Bem, que está sendo germinado no Ministério da Economia. São várias ações, né, que envolvem aí, inclusive, parceria do governo federal com o próprio legislativo, né, que no ano de 2020 e agora também tem dado demonstração de sensibilidade com vários setores da nossa sociedade. Então, são muitas iniciativas para dar suporte, né, a setores que são cruciais, que empregam muita gente, né, onde muitos, inclusive, vivem em torno dessas iniciativas, para que as coisas se mantenham, né, e que a economia, de alguma maneira, se segure, porque é fundamental que a gente tenha a verdadeira noção de como é importante, né, ter a economia de pé, porque isso também aflige, né, muitas pessoas. O Covid, né, ele tem tirado muitas vidas, ele tem criado um abalo muito grande na nossa nação e no mundo, né, mas o quesito econômico precisa ser observado também com muita atenção, porque isso também leva, né, sofrimento às pessoas, leva desespero, né, para muitos pais e mães de família que muitas vezes ficam sem alternativa, sem horizonte, né, de como seguir adiante, né, perante a realidade que se encontra.
Bom, vamos falar da sua saída da Câmara Federal para o Ministério da Cidadania. Sua relação com o ex-prefeito Assemineto era uma relação de irmão, correto? O senhor sempre agradecia a ele sempre falava bem, mas lembra muito meu início de carreira, quando, em determinado momento, eu recebi um convite para ir para uma emissora maior. E o cavalo selado, você como pernambucano, e um pernambucano que conhece, ele passa uma vez só na sua frente. É aquela história, cavalo selado passou, não montou, você pode perder o galope lá. Eu te pergunto, abalou o relacionamento com o ex-prefeito Assemineto? Houve sim um abalo em termos até de gente ligada ao senhor João Roma aqui na prefeitura, foram desligados. Hoje eu acabo de saber que um assessor que trabalhava com o Luiz Galvão foi desligado. Enfim, a relação ficou estranha, ministro João Roma. De fato, Zé Eduardo, houve um divisor de águas, né, quando eu aceitei essa missão, né, de estar à frente do Ministério da Cidadania, nesse momento muito importante da história do Brasil, inclusive, em pleno enfrentamento de uma pandemia, onde ações não só emergenciais, como também de assistência social precisam ser desenvolvidas e impulsionadas, né, para dar suporte à nossa população. E naquele momento, de fato, houve uma forte divergência, né, entre a minha posição e a do ex-prefeito Assemineto. Todos sabem a enorme ligação que mantivemos aí por cerca de 20 anos, e ele tem adotado uma postura crítica ao governo Bolsonaro, portanto, ele discordava da minha ascensão ao cargo, e isso deu uma divergência de posicionamento nosso, né, eu, junto com republicanos, né, estamos apoiando o presidente Bolsonaro, e estamos empenhados, né, em atuar, né, em defesa dessas pessoas que precisam realmente de uma maior eficácia do Estado brasileiro. Então, isso, de fato, foi um episódio muito traumático, né, que tem, obviamente, abalos, né, pessoais, né, e, no momento, é deixar o tempo atuar, o tempo é senhor da razão. Eu preciso, nesse momento, me dedicar totalmente nessa, que, sem dúvida nenhuma, é a missão mais importante da minha vida pública, é muito desafiadora, que eu estou me dedicando integralmente. Então, eu preciso dedicar todas as minhas energias nessa missão que eu estou agora atuando e deixar o tempo falar mais adiante, né, e seguir a vida. O seu nome hoje, pelo que eu vejo, você tem subido em palanques com prefeitos baianos aí em eventos do governo federal. Isso reforça a tese que o senhor pode ser candidato em 2022, apoiado por Bolsonaro aqui na Bahia, já que Bolsonaro ainda não tem esse nome. Isso pode acontecer? Eu nunca conversei com o presidente Bolsonaro sobre o palanque na Bahia, mas é natural que o presidente Bolsonaro, né, que ele, no próximo ano, ele terá que ter representatividade nessa estrutura política. Isso. A minha função, né, especialmente como um ministro da Bahia, né, é justamente estar perto dessa população, uma população que precisa, sim, enxergar a ação do governo federal. Então, não vou me furtar não só de ampliar a agenda do presidente Bolsonaro na Bahia, como no Nordeste, certo? E estar perto dessa população. Eu não tenho um perfil de ser um ministro que vai ficar trancado no gabinete. E eu já tenho dado demonstrações nisso, andando por toda parte, né, e indo justamente, né, buscar aqueles brasileiros que estão sofrendo mais, né, fazer com que o governo federal chegue, né, próximo dessas pessoas, trazer essa realidade, né, para esse mundo brasiliense que muitas vezes fica um pouco distante da realidade do dia a dia do brasileiro mais sofrido. Então, acho que é, inclusive, missão minha, né, cada vez estar mais próximo, né, não só dos prefeitos, né, mas de todas as entidades, né, da população, né, carente, que precisa, sim, da ação do governo federal, e é isso que nós estamos fazendo. Acho que são muitas atribuições, muitas ações a serem desenvolvidas, aprimoradas, né, para que a gente consiga ser mais eficaz, não é, no suporte a essa população mais sofrida. A minha missão, no momento, é trabalhar para o brasileiro mais necessitado. Estou me dedicando ferrenhamente a essa missão, Zé Eduardo. E 2022 vai chegar, naturalmente todos temos nossas relações políticas,
e acho que 2022 vai falar por si só. Vamos ver como estará o cenário nacional no próximo ano. Hoje há uma forte tendência, né, de uma polarização nessa sucessão, e me cabe, né, como ministro, que antes de tudo também tem por atribuição assessorar o presidente Bolsonaro, não só falar a realidade que eu encontro, né, tentar orientar da melhor forma o presidente da República, como também, né, fazer as vezes, né, do seu governo no Nordeste, especialmente na Bahia, né, onde eu represento através do mandato de deputado federal, e isso vai se dar de forma cadenciada, né, espero que cada vez de forma mais intensa, para que a população comece a perceber, sim, né, o quanto o governo federal está atuando, né, para minimizar o sofrimento e projetar o desenvolvimento do nosso povo. Postura adotada, presidente Bolsonaro, de ir contra as normas e o que pede a OMS e a maioria dos médicos, né? Máscara, distanciamento social, poderia ter comprado a vacina antes, enfim, estamos aí com a CPI da Covid, tudo isso por conta do ex-ministro Pazuello. O senhor usa máscara, o senhor tem distanciamento social, qual a sua postura, ministro João Roma, em relação ao posicionamento do presidente da República em relação à Covid? Eu acho que deve-se usar máscara, acho que deve-se adotar as medidas cabíveis no enfrentamento do Covid. O que o presidente da República comenta sempre, né, e eu acho que ele tem sentido, né, na sua preocupação, é porque nós não podemos buscar um travamento, né, não só do funcionamento das nossas instituições, mas da realidade que ocorre nas cidades brasileiras, do dia a dia da população. Então, que use máscara, mas você impedir a movimentação das pessoas, né, o lockdown, né, e o impedimento, ou seja, o isolar é uma coisa, Eduardo. O distanciamento social é outra coisa. Então, algumas medidas, né, e eu digo isso com todo zelo, até porque eu já elogiei, inclusive, ações não só da Prefeitura de Salvador, como do governo do Estado da Bahia, certo? Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade enquanto servidores públicos, enquanto líderes políticos também. Então, é importante alertar os perigos, né, do contágio, mas o travamento, né, ele gera também consequências muito danosas, especialmente para a população mais vulnerável. Dizer fique em casa para alguém que está no seu conforto, no ar-condicionado, assistindo sua televisão, é uma coisa. Para aquele que tem o salário do final do mês, é uma coisa. Mas muitos, e a gente conhece como é a realidade, né, na periferia de Salvador, né, no interior do nosso estado, muitos não têm condição de ficar em casa. Muitos estão ali morando numa casa com uma telha de brasilite, e quando dá 7 horas da manhã não tem nem condições de ficar dentro de casa pelo calor. Né? E pessoas que não têm, muitas vezes, o que comer. Né? Pessoas que têm que correr atrás para viabilizar alguma coisa para colocar no prato dos seus filhos. Então, o isolamento, né, muitas vezes é uma medida que nem sempre repercute adequadamente os resultados que são necessários no enfrentamento dessa pandemia, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Então, acho que tem que ter os parâmetros, observar o distanciamento, né, utilizar a máscara. Né. Existem, naturalmente, reuniões onde, vamos lá, como é que você permite estar num restaurante, ou como é que você permite um transporte de ônibus e não permite, por exemplo, o funcionamento de um escritório de advocacia, muitas vezes formado de uma pessoa só. E você vai lá fechar um escritório de advocacia que faz, muitas vezes, atividades essenciais. Então, são muitas atitudes, né, que, às vezes, soam, né, exageradas. Né? Claro que todos, repito, têm a sua responsabilidade. Eu acredito piamente que todos estão buscando fazer o melhor, mas o momento, sem dúvida nenhuma, é um momento de cooperação. Certo? É muito ruim, nesse momento, essa queda de braço, é muito ruim essa disputa ideológica e partidária. Né? Então, acho que o quanto eu puder falar, e de forma propositiva eu tenho buscado fazer isso, né? Falar de cooperação, falar de interação, falar de como nós podemos potencializar as nossas ações em benefício e em proteção da nossa população, eu acho que é isso que o momento pede. A vacinação tem avançado muito, né? O ministro Queiroga, ele chegou com pontos muito positivos, tem avançado muito nesses quesitos, claro, tudo com critério, tudo dentro da técnica, né? As vacinas precisam ser validadas pela Anvisa, precisa haver fornecimento de vacina, que nem sempre existe esse fornecimento de maneira disponível. Então, acho que é uma série de ações que nós temos que adotar para que a gente consiga superar isso enquanto nação.
Então, acho que é preciso, né, sim, ter toda a cooperação nesse momento, né, e ter mais cautela, inclusive, com esses movimentos mais asseverados, né, esses movimentos que buscam, né, colocar, né, um tema como esse, que é um tema crucial para a nossa sociedade, em palanque político. Né? Então, a minha palavra aqui sempre é uma palavra de cooperação, né, de somatório de esforços para que a gente possa fazer isso. Eu vejo o governo federal apoiando em muito, né, os estados e municípios, não só transferindo recursos, né, como no quesito da saúde, né, é muita coisa sendo feita Brasil afora, são muitas situações específicas que precisam ser observadas, né, e dentro disso tudo a gente precisa assim, ter o bom senso e buscar realmente soluções, né, que atuem diretamente, né, no benefício dessas pessoas. Ministro João Roma, rápido para não perder aqui a bola. Me fala o seguinte, ministro, sua relação com o Bruno Reis mudou também por causa do ex-prefeito Assemineto? Ele mudou com o senhor, ministro João Roma? A relação? O Bruno Reis tem uma missão muito grande agora e nós, administrativamente, temos mantido contato. Ele esteve em Brasília, numa agenda, inclusive, no Palácio do Planalto, e pela minha ligação com a cidade de Salvador, tudo que eu puder fazer para ajudar a administração municipal, eu farei, assim como também estou à disposição do governo do Estado da Bahia para ações que digam respeito à melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Então, nós, naturalmente, precisamos cooperar nesse momento. Agora, naturalmente, né, que o convívio, né, aquela intensidade de relacionamento que tínhamos até então, isso, até pelas atribuições que eu tomei aqui em Brasília, isso naturalmente diminuiu bastante, né? Não estamos nesse movimento de acompanhar a agenda, nem nada disso, que era uma coisa frequente no meu dia a dia da política, né? Mesmo durante a pandemia, né? Eu sempre busquei estar na linha de frente nisso aí, buscando estar atento nos assuntos, e continuo aqui em Brasília acompanhando não apenas as ações do Ministério da Cidadania, Eduardo. Eu busco, né, até pela relação que hoje eu desfruto no governo federal, entre os meus colegas ministros, eu busco estar sempre atento a quesitos, né, não só de quesito de infraestrutura, eu tenho conversado muito com o ministro Tarcísio, né, na área de saúde com o ministro Queiroga, né, desenvolvimento social com o Rogério Marinho, com a ministra Tereza Cristina. Então, são várias áreas que você, naturalmente, tem que trazer a visão do que ocorre na realidade, não só no estado da Bahia, como no Nordeste do Brasil, para que as coisas possam realmente fluir de maneira mais cadenciada. E permaneço aqui à minha disposição, né, tenho buscado atuar, estar atento ao ocorrido do dia a dia, né, não há um movimento, né, até porque o partido que eu pertenço, Eduardo, ele tem uma aliança, sim, né, com o movimento que conduziu o Bruno a ser prefeito de Salvador, né, essa aliança flui, né, naturalmente, e houve sim, né, pessoalmente, um distanciamento em virtude da postura adotada pelo prefeito Assemineto em relação à minha ascensão ao cargo do Ministério da Cidadania, mas eu acho que a gente tem que buscar serenar os ânimos e trabalhar em benefício da população. Se hoje convidasse Vossa Excelência para sentar numa mesa de jantar com o prefeito, ex-prefeito Assemineto, para fazer as pazes, o senhor sentaria? Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa deixar o tempo trabalhar para serenar os ânimos, né? E no momento eu estou muito focado realmente em trabalhar por aqueles que mais precisam. Tá bom, ministro. Um abraço, continue fazendo aí. Tenho visto muito o senhor na Bahia, pelo interior da Bahia. Recentemente eu vi onde, rapaz? Um lugar longe danado. Onde foi ali? Onde foi ali? Em Ponto Novo. Onde é ali? Mas é natural, Zé, até porque minha família está na Bahia, Roberta, sua vizinha está aí na Bahia. Eu sei disso. Joãozinho e Clarice estão na Bahia. Eu sei. Então, não dá para ter o mesmo grau de convívio, isso é uma coisa também muito sacrificante do cargo, mas sempre que posso, na última semana mesmo, eu consegui pegar um voo aqui em Brasília no sábado de manhã, né, e fui direto lá para encontrar com a família, né, e receber muitos amigos, que são muitos assuntos a serem tratados, e na segunda eu fiz essa agenda em Ponto Novo, que foi a inauguração de um CRAS. Né, na próxima sexta agora eu vou ao Amazonas e ao Pará com o presidente Bolsonaro, né, mas já no sábado eu retorno
a Bahia, já vou direto lá para Conceição da Feira. Você sabe que eu sou muito ligado no mundo rural. Né? Você gosta de lancha, gosta do mar, eu gosto de cavalo, gosto de roça. Né? E cada um vai buscando, através dessas ferramentas, ter o maior convívio com seus entes queridos, e é isso que eu tenho feito. Né? E na segunda, né, provavelmente teremos agenda aí com o ministro Tarcísio, né, para liberar mais 23 quilômetros de duplicação da BR-101, né, da 324 até no sentido Alagoinhas, e também uma inauguração lá em Feira de Santana com o prefeito Colbert, né, de um espaço de cidadania também aqui do Ministério da Cidadania. Então, como eu disse, é natural, né, que frequentemente a gente avance na presença do governo federal na Bahia, né, é também responsabilidade minha, é intensificar essa agenda, isso é também um desejo do presidente Bolsonaro. É um desejo e, obviamente, que Bolsonaro precisa trabalhar demais no Nordeste. E você é um nome do Nordeste, você é nordestino. Você não é um sulista que chegou aqui, sentou e vai ser. Você é nordestino. E a imagem... Oi. Positivo do governo federal perante o Nordeste, uma agenda com muitas entregas, tem muitas ações, né, pontuais, que são dilemas de décadas no nosso Nordeste, que agora estão saindo do papel, estão sendo entregues, não só na área da infraestrutura, né, como na área também do quesito da segurança hídrica, né, do abastecimento, né, a água é um quesito vital, né, o setor estratégico, né, na área de energia também tem avançado muito no Nordeste brasileiro, então tem muitas pautas, né, já temos aqui um calendário nesse próximo mês, né, eu acho que nós vamos praticamente a todos os estados do Nordeste com ações do Ministério da Cidadania e muitas vezes até, né, com a presença do presidente Bolsonaro. Valeu, ministro João Roma, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Eduardo. Eu permaneço aqui no Ministério da Cidadania, ao seu dispor, para trazer informações, né, esclarecimentos para os seus ouvintes, né, e para estar em conexão aqui com a nossa população. Eu sei disso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela simplicidade que nos atendeu.